Viver exige tempo e também movimento. Eu sou Maércio Maia, neurocientista e um ex-bailarino que acredita no potencial do corpo para que a gente possa conhecer o mundo e a nós mesmos. Aqui, semanalmente, eu converso sobre temas da vida atravessados pela minha visão como neurocientista, artista e professor. Hoje é o nosso episódio bônus, em que eu respondo sob a discussão do encontro anterior a seguinte pergunta: o que isso tem a ver com dança? A gente conversou sobre presença, como esse estado incorporado do limiar do agora, e na verdade eu comecei falando sobre dança, na verdade. Minha experiência com a dança foi o grande impulsionador dessa conversa. Mas aí fica a dúvida: como adquirir ou como se fazer presente, seja na dança ou na vida? Aí vamos lá, que é difícil pensar nessa distinção entre dança e vida, né, gente? Vamos combinar. Mas vamos lá, acho que... Bom, fica explícito onde eu tô querendo chegar nessa distinção. Existem diversos procedimentos escritos que vão abordar a presença ou como alcançá-la, mas acho que de uma maneira muito curtinha aqui, de uma maneira muito geral, presença como estado exige experiência. E lembra que eu tenho uma definição muito curtinha de experiência, não precisa ir tão a fundo nas discussões sobre experiência, que é a vida vivida. Portanto, eu preciso ofertar a vida vivida para ter presença, para fazer presença emergir, para perceber presença. Acho que aquele exemplo que eu dei da coreógrafa no encontro passado era que eu buscava presença como um conceito ou como algo possível de ser reproduzido tal qual os movimentos da coreografia. E talvez ela buscasse presença como essa coisa que ela sabia que existia, mas que no imaginário dela fosse um passo, assim como um movimento dos braços ou das pernas. Anos mais tarde, dessa experiência com a dança, eu fiz um curso de improvisação solo. Acho que eu já contei essa história para algumas pessoas que fazem as aulas comigo ou participam dos encontros online. Nessa quase decisão de parar de dançar, eu fui para Nova York fazer um curso de verão de improvisação solo. Eu chamo de improvisação solo, mas para quem é do meio, eu fui fazer o curso de verão do Batcheva Dance Company, em que eles partilhavam lá a metodologia Gaga Movement Language. E, bom, eles não gostam de chamar de técnica, eles chamam de metodologia, ou de uma linguagem de movimento, chamado Gaga. E essa experiência desse curso de verão foi muito transformadora para mim, porque primeiro foi muito intenso, foram quase 10 dias vivendo ali um encontro com artistas do mundo inteiro, muito intenso, porque era das 9 da manhã às 5 da tarde, com 1 hora de intervalo para almoço, e muita prática, muita prática, muitas gotas de suor derramadas no solo. E um dos fatos que me modificou nessa experiência, nessa vida vivida com a linguagem de movimento Gaga, foi que eu tinha uma dificuldade lá com um movimento específico e estava lá forçando para que o movimento saísse, e a professora chegou e ela perguntou para mim: por que você sofre? Por que você está sofrendo? E eu falei: olha, eu estou sofrendo porque o movimento está curto em mim e eu estou tentando forçar para ver se ele fica maior. E o que na verdade deixava o movimento curto era uma limitação óssea que eu tinha. Anos mais tarde eu descobri que era uma limitação óssea. E ela disse assim para mim: olha, eu sei que esse seu movimento é curto, mas ele é seu. E você só pode dançar com o que é seu. Assim, gente, isso para mim foi
muito grandioso. Eu nunca tinha ouvido nada parecido e eu sei que eu levei aquele mantra pro resto do curso. E um dia eu tava lá, e eu me vi nesse estado. E quando eu olhei pra ela, ela tava olhando pra mim. E a gente cruzou os olhares e depois ela veio e me olhou, ela falou: "Você achou, né?" Eu falei: "É, eu achei, eu encontrei." Aí ela perguntou assim: "O que que você encontrou?" Eu falei: "Eu me encontrei." Então veja que esse estado de presença é um estado inevitável de aceitação também. Nossa, gente, pra mim isso é caramba, 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 caramba. A gente precisa ensinar dança dessa forma. A gente precisa ensinar movimento dessa forma. Porque se não for dessa forma, não vale a pena. Não vale a pena. Acho que depois de mais de 20 anos de carreira, não vale. Eu sou bem extremo nesse sentido de dizer que não vale a pena se não for assim. Então, é preciso vida vivida e é preciso desse encontro consigo mesmo. Então, se você traz vida vivida com tempo e com aceitação e encontro consigo mesmo, acho que a sua prática de presença, ela tá no lugar certo, ou no caminho certo. Bom, para quem esperava uma fórmula mágica, caiu do cavalo. Mas quem me conhece sabe que eu odeio fórmulas mágicas, eu odeio porque elas não existem. E todas as vezes que as pessoas tentam trazer essas fórmulas, geralmente envolve algum dinheiro, envolve algum gasto. Então, na verdade, é um produto, uma promessa nunca realizada. Bom, essa foi a nossa conversa no nosso encontro bônus, o que isso tem a ver com dança. É sempre mais curtinho, mas o encontro continua na nossa vida, mesmo quando esse encontro acaba. O podcast Deixa Mover é uma produção independente. Se você acredita no que acabou de ouvir, compartilhe com seus amigos, colegas de trabalho e família. Assim, você contribui para o crescimento do projeto e faz com que ele encontre mais pessoas. Obrigado pelo seu tempo e movimento. Até a próxima.